muito especial, né? Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e para você esperar uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o Popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, telefone 994494786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o fisioterapeuta Dr. Daniel Garcês. É só conferir. Olá, eu sou Alex Paniza, dermatologista, e estou hoje aqui para parabenizar o programa Isto é Manaus. O programa Isto é Manaus, na cabeça do jornalista Exxon Vieira, é um dos programas mais reconhecidos pela sua veracidade, pela forma como transmite informação para o povo manauara e para todo o Amazonas, com muita qualidade, com muita base científica. Isto é de parabenizar. Exxon Vieira e grupo, parabéns! Estamos de volta, hoje direto do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, aberto para o almoço e jantar de terça a domingo, e tem o seu delivery através do 98530-6635. Se você quer saborear uma boa carne, quer saborear aí legumes na parrilha, cara, isso aí é fantástico. Foi uma invenção nova que eu vi aqui e que, olha, dá para engolir seco, porque é muito bom. Você tem o sabor do alimento, você tem o sabor dos legumes assado de brasa. Então é muito bom, vale muito a pena. E outra coisa, gente, fica no centro da cidade, você não tem grandes deslocamentos para fazer, quer dizer, você não tem que se estar gastando um monte de gasolina para chegar aqui. Por quê? Porque está na Rua Fortaleza, bem ao lado da Rádio Mix, não tem errado, em frente ao Artefacto. Então, venha para cá que você vai ver. É uma casa antiga, onde tem do lado dessa casa um amplo estacionamento, onde você não vai ter problema para estacionar também, não vai deixar o seu carro na rua. Então, gente, vale muito a pena. E como eu já falei, os prazeres da carne passam por aqui. Então, no dia 14, a direção do Churrasco da Vila está promovendo uma degustação de carne. Dia 14 de dezembro, você vai ter aqui a parrilha, fogo de chão, defumação e também o varal. Então vale muito a pena, por apenas R$ 75. Você vai comer à vontade, você vai passar por momentos agradabilíssimos, porque uma costela de chão tem o seu valor. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Daniel Garcês, fisioterapeuta, e tem o seu consultório lá na Clínica Dr. Hérnia, Rua João Valério 250, sala 1 e 2, telefone 99195-7174. Então, gente, vale muito a pena você passar por lá, porque são profissionais extremamente capacitados e com um alto teor de conhecimento. Doutor, a gente estava falando aí ainda sobre bursite e as tendinites da vida por aí. Os tratamentos, porque a gente sabe que não tem cura, né? Isso aí. Mas existe um tratamento que a gente faça e que possa amenizar, dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa portadora dessas patologias? Edson, excelente pergunta. Primeiramente, a gente tem que esclarecer, por exemplo, o que é uma bursite, né? Para a gente entender isso, a gente tem que saber o que é uma articulação. A articulação, de modo mais simples, é a junção de dois ossos. Tá? Eles se encontram e vão fazer uma função. Por exemplo, no ombro, você tem um húmero, que é essa parte do braço aqui, e você tem a escápula. E aí você tem
duas superfícies que elas se encontram. E aí você tem algumas estruturas que permitem a articulação funcionar. Tá? Aí você tem a musculatura, que firma e dá movimento para essa articulação. Você tem os ligamentos. O que os ligamentos fazem? Eles são limitadores. Não deixa, por exemplo, você abrir o braço além do necessário, girar o braço além do necessário. E para nutrir isso, você tem uma estrutura em volta da articulação que a gente chama de cápsula articular. Como que ela funciona? Através do atrito e do movimento, essa cápsula ela começa a produzir um líquido que a gente chama de líquido sinovial. Tá? Esse líquido ele funciona que nem uma graxa, vamos pôr desse modo. Você vai ali com aquela graxa, passa na engrenagem, lubrifica e não deixa se desgastar. Ok. E para você ter essa graxa bem diluída, bem espalhada, você tem um mini reservatório, digamos que é uma folga na cápsula. É uma dobrinha, é o que a gente chama de bolsa, a bursa. Ok? Aí, tendo isso em vista, agora a gente vai explicar o que é a tal da bursite. A bursite é justamente a inflamação dessa estrutura. A bolsinha. Tá? Isso, a bursa lá. E ela pode acontecer por quê? Quais são os motivos disso? Pode ser por impacto excessivo, pode ser por falta de lubrificação, ou seja, você sofreu um acidente, fez um movimento além do necessário, aí seu braço ficou dolorido, você começa a restringir o movimento, ou seja, vai parar de produzir aquele líquido e vai começar a ter atrito e vai inflamar tanto a cartilagem quanto essa bolsa, essa bursa. Daí vem o nome bursite, ela vai inflamar. Bom, pegando esse seu gancho aí então, uma pessoa que está acometida desses problemas, qual é o tratamento? O que a pessoa tem que fazer para melhorar essa qualidade de vida? Ok, em relação a tratamento, o que a fisioterapia pode oferecer para essa pessoa? Primeiro de tudo, a parte analgésica. Tá? A gente vai trabalhar a parte da dor desse paciente. Ok? Primeiro de tudo, a gente vai combater a fase inflamatória. Ou seja, para isso a gente tem diversas técnicas. Tem técnica manual, por exemplo, mobilização articular. O terapeuta, ele faz movimentos que seguem ali, respeitam o movimento natural da articulação, para tentar fazer o quê? Lubrificá-la novamente, facilitar esse movimento. A gente tem também a parte de eletroterapia, fototerapia. E o que a gente vai fazer nisso? A eletroterapia são correntes elétricas que elas são transmitidas por eletrodos que são colocados na estrutura. E ela vai ter diversas funções. Ela vai desde a parte anti-inflamatória, parte de drenagem e parte de fortalecimento muscular. Além também da função analgésica. Ou seja, através dessa corrente elétrica, a gente inibe a dor do paciente e começa gradualmente a iniciar os exercícios, que é a segunda parte do tratamento. Porque toda essa estrutura, ela tem uma série de situações que nós temos que resolver. Com a mobilização articular, a gente consegue a parte da mobilidade. Com a eletroterapia, laser terapia, a gente vai trabalhar a parte inflamatória. Agora, a parte dos exercícios, ela é fundamental. Você tem diversos protocolos de exercícios específicos para aquela musculatura. Porque sempre vai ter uma musculatura que está sobrecarregada, ou seja, vai ser uma musculatura tensa. Você vai ver ali na questão da região, por exemplo, o ombro, vão ter alguns músculos que eles vão estar rígidos, duros. Regionalmente aqui, tem gente que chama, olha, tem um catombo aqui. É aquele ponto duro, dolorido. Tá?
Na fisioterapia a gente chama de trigger point, esse ponto rígido, esse ponto doloroso. Então a gente vai trabalhar aquilo ali para quê? Para resolver aquela situação. E a parte dos exercícios direcionados, a gente vai direcionar para a musculatura que está fraca. Porque se aquela musculatura está fraca, ela vai interferir em todo aquele sistema. Porque a articulação não vai funcionar da forma que era para funcionar. Bom, gente, linha direta com o Dr. Daniel Garcês, fisioterapeuta, 99195-7174. E o seu consultório na Clínica Dr. Hérnia, Rua João Valério, 250, Sala 1 e 2. É aquele shoppingzinho que tem bem próximo de João Batista, não tem como errar. Então, antes de você chegar na Constantino Nery, bem do lado esquerdo, logo quase que na esquina, você tem lá um shopping que está a Clínica Dr. Hérnia. Então, agora a gente vai entrar num assunto que eu vejo que cada vez mais o maior número de pessoas são afastados dos seus trabalhos, ganhando às vezes muito menos do que merecia, porque a aposentadoria hoje não foi feita para você sobreviver, e sim para você mal comprar alguns remédios que você vai precisar no seu futuro. Então, e a gente vê as pessoas tendo que abandonar o trabalho por causa das lesões de coluna. Queria que o senhor esmiuçasse isso para a gente. Perfeito. Edson, a coluna é uma estrutura fundamental para o ser humano. Tá? Primeiro de tudo, tá saindo som. Ah, tá. Então eu vou voltar do começo. Então. Edson, em relação à hérnia de disco, ou seja, os problemas de coluna, segundo a OMS, é uma das maiores causas de afastamento do trabalho. E por que isso acontece? A dor na coluna, ela vai te limitar e vai te afetar em vários aspectos. No aspecto emocional, porque uma pessoa com dor, ela tem todo o humor dela alterado. Ela já acorda de manhã com dor. De mal com a vida, né? Já acorda de mal com a vida. Você vai dar bom dia para a pessoa lá no íntimo dela, bom dia só se for para você. Eu não estou conseguindo me abaixar para pegar uma caneta no chão. Limitação social. Por que limitação social? Me impede de você fazer as atividades que você mais gosta. Dependendo do grau, do nível de dor, você não consegue mais fazer a atividade física, que ela é tão necessária. Quanta coincidência comigo, hein? E por que a atividade física ela é tão necessária? Porque ela produz uma série de hormônios que atuam justamente nessa questão do bem-estar, do humor. Sem falar que, sem atividade física, você vai ter diversos problemas, inclusive na própria coluna. Tá bom? Porque se a sua musculatura não estiver em dia, fatalmente você terá problemas, não só de coluna, mas também articular. Ombro, joelho, tornozelo. E aí é um ciclo vicioso, porque você vai começar a entrar no que a gente chama de adaptações posturais. Ou seja, a dor, ela vai te podando. Ah, meu ombro dói. Aí ela começa a te podar. Em que sentido? Eu não consigo mais fazer supino. Eu não consigo mais jogar tênis. Para a mulher, eu não consigo abotoar o sutiã. Para quem trabalha, por exemplo, em setores burocráticos. Ah, eu não consigo ficar sentado 10 minutos. Não consigo digitar, que começa a doer. Ou seja, isso vai te minando. E tem também as outras áreas que são mais íntimas, como, por exemplo, a parte de relação sexual. Tá? Tem alguns casos, um negócio... Aí, ó, preocupante, né? Tá? É uma coisa que, socialmente, as pessoas têm um tabu de falar para o médico, para o fisioterapeuta. Mas isso é muito comum na nossa clínica.
dos pacientes com dor falarem, doutor Daniel, eu queria saber se é normal, mas na hora que eu estou fazendo a minha intimidade ali com a minha esposa, com meu esposo, eu estou sentindo muita dor. A dor da minha coluna não está deixando aquele momento, que era para ser um momento íntimo, de prazer, de carinho entre o casal, ser uma coisa ruim, ser uma coisa que eu não quero mais. E isso vai gerar até problema de relacionamento. É, em isso alguns que eu ia te casos. colocar. Isso então, às vezes é porque muitas vezes você procura a mulher e diz, olha, eu não estou disposta, eu estou sentindo mal, papapá. E muita gente acha, pô, isso aí acho que tem algum boi na linha, mas a coisa não é por aí, né? Exatamente. E foi bom você ter tocado nisso, porque em relação à prevalência da hérnia de disco, por exemplo, a hérnia de disco lombar, ela é maior no sexo feminino. Tá? É quase a mesma coisa, a mesma porcentagem. Aí a gente vai ter diversos fatores. Por exemplo, a própria anatomia feminina, ela favorece. Por exemplo, o quadril da mulher, no geral, não é uma regra. Você tem o que a gente chama de variação anatômica. Você tem um padrão. Tem pessoas que vão variar para mais, pessoas que vão variar para menos. Mas, no geral, o quadril feminino, ele foi projetado para quê? Para comportar a cria, comportar o feto. Ou seja, ele é mais largo, tá bom? E mais profundo. E isso vai dar alteração, basicamente, na biomecânica. Tá? Tanto é que a lordose, a curvatura ali da lombar, ela geralmente fica muito acentuada na maioria das mulheres. E um dos fatores, por exemplo, uso de salto alto. Não é que a mulher não possa usar um salto alto, mas o uso constante. Moderação, né? Sim, eu já escutei relato de paciente chegar para mim e falar, doutor, eu usava salto alto até dentro de casa. Eu falei, como assim dentro de casa? Pessoa assim, eu passava o dia com um salto alto. Ou seja, tem essa parte social, né? Vamos colocar funcional de salto. A questão da largura do quadril também vai interferir no joelho da mulher. Se ele for muito desproporcional aos ombros, por exemplo, vai dar alterações posturais, joelho varo, joelho valgo, que são disfunções do joelho. Joelho varo é aquele joelho de alicate, popularmente conhecido aqui na nossa região. O joelho valgo é aquele de cowboy, que a gente chama, a pessoinha cambota. Tá? Isso também pode gerar alterações lá na coluna. O senhor regionalizou a coisa e eu vou buscar um gancho ali. É muito comum o biotipo das pessoas da nossa região serem os homens barrigudinhos, as mulheres também acompanharam essa coisa. Hoje a mulher já está batendo de frente junto com o homem, a nível de bebida e comida. Então você tem mulheres já normalmente, geralmente, com uma certa barriga e o homem então nem se fala. Isso vai interferir em alguma coisa nessas patologias? Edson, isso é uma observação muito pertinente. Tá? Quando a gente fala na questão da obesidade e na questão dos hábitos alimentares, a gente tem que se atentar à questão da saúde. Hoje a gente tem algumas limitações até no trato com o paciente. Né? Tem algumas pessoas que são mais sensíveis, por exemplo, a você falar, olha, você está com sobrepeso. A pessoa... tem algumas pessoas que podem se sentir ofendidas. Por mais que você fale isso da maneira mais técnica possível, cada pessoa é uma pessoa, reage de um jeito diferente. Mas o que isso pode interferir? Primeiro ponto, se você está acima do peso, isso já significa o quê?
que você é uma pessoa sedentária. Só de você ser uma pessoa sedentária, todos os seus marcadores inflamatórios, eles estão altos. E o que isso vai interferir lá na hérnia de disco? Você não precisa ter uma hérnia grande, uma hérnia volumosa para sentir dor. Muitas vezes, esses marcadores inflamatórios altos, eles vão começar a alterar a parte nutricional, a parte bioquímica e a parte circulatória daquela região. E isso vai gerar o quê? Aumento da inflamação. E, consequentemente, a dor. E não só na hérnia, tá? Isso vale para ombro, para joelho. A questão do sedentarismo, ele é tão perigoso que, por exemplo, você tem uma doença chamada fibromialgia. Ela está diretamente ligada a aspectos emocionais e a estilo de vida. Então, quanto mais marcadores inflamatórios altos, mais chance de você ter dor na coluna e em outras regiões do corpo. A parte biomecânica. O nosso corpo, ele tem um funcionamento natural. Por exemplo, cada articulação do nosso corpo, ela tem um desenho anatômico. Ou seja, uma parte é côncava e a outra convexa. E isso forma um jogo. Esse jogo, ele é natural. Como que o sobrepeso vai atuar nessa parte biomecânica? Quando você está muito acima do peso, por exemplo, você faz aquela barriga bem proeminente, o seu centro de gravidade, que geralmente ali é pela vértebra L2, L3, ele é alterado, ele muda. Ele fica anterior e fica mais baixo. Ou seja, ele vai lá para L4 e L5. E o que isso vai fazer a longo prazo? Você vai começar a alterar aquela curvatura da lombar. É o que a gente chama de hiperlordose. Você aumenta a curvatura da lombar. E isso pode te gerar vários problemas. Bursite de quadril, vai mexer nos músculos pélvico-trocantéricos. Quem nunca ouviu falar do famigerado piriforme? Tá? É um músculo que, em pessoas acima do peso, sofre bastante. Porque esse é um dos músculos que ele é estabilizador do quadril. Bom, gente, essa é a qualidade dos profissionais que a gente traz para levar para vocês um pouco de informação, para levar para vocês coisas que no seu dia a dia, às vezes você não atina, mas está fazendo errado. Então, nesse pequeno espaço de tempo, a gente consegue mostrar para vocês uma infinidade de coisas que pode te trazer uma qualidade de vida melhor e também até o seu start para que você procure um fisioterapeuta. Vamos que vamos. Este é o Dr. Daniel Garcês, fisioterapeuta que tem o seu consultório na Clínica Dr. Hérnia, Rua João Valério 250, sala 1 e 2, telefone 99195-7174. E este é o Isto é Manaus, sempre levando o que há de melhor para vocês também, à guisa de informações. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco e volte sempre que o prazer é nosso. Nos encontramos então no próximo sábado às 7h30 da manhã. Até lá!